Assim se fala? É. Porque ele não tem muita mobilidade aqui, né? Vê agora. Tá bom. Assim. O importante é transmitir, né? Depois a gente acerta. No sábado a gente faz uma. Tava melhor quando tava mais pra baixo. Você virou ele pra cima. Sim. Oi, pessoal que tá chegando. Estamos aqui em novos estúdios. Vão falando aí pra gente. Como que vai acompanhar? Você já entrou na sua conta aqui? Ok. No Facebook? Como é como pelo celular. Entra, filha. Isso daí vai ser pro. Mariana, faz favor, põe aqui no... Eu achei que já estava pronto essa parte. Não, põe aqui, ó. Aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou ler o poema no fim, só. Tá bom. Tem que ser da minha página. Não, tudo bem. Não precisa. Vamos começar que já são 8 horas. Ai, tô aparecendo. Tá. Ixi, Maria. Então vamos lá. Amigos queridos, boa noite. Nós vamos ter a companhia de um cachorro que está latindo hoje. Bastante. Do vizinho. Mas vamos concentrar no que é importante, que é esse nosso momento de estudo, de reflexão, buscando as vibrações do alto, recorrendo à imagem amorosa de Jesus, para aliviar o nosso íntimo e nos fazer elevar a sintonia e a vibração. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nos beneficiando dos pensamentos vinculados à doutrina espírita, libertadora de nossas consciências, ao nos explicar a finalidade útil de estarmos aqui reencarnados, no momento de tanta gravidade, e a nos propor que sejamos nós outros, aqueles que colaboram para aliviar o sofrimento deste momento. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, uma boa noite para o pessoal que está aí nos assistindo. Tatiana Bassi já chegou. Eu não enxergo. Michele Carregari. Ami. A Dila Giacometti. Dila, seja bem-vinda. E a Tatiana, que você já tinha falado. Aqui no Tatiana Instagram, a Madá, querida, Thaís, a Lidiane, beijo, Lidiane. O pessoal tá chegando aí. Então vamos lá, né? Nós fizemos a introdução à doutrina espírita na semana passada e essa semana nós vamos iniciar as perguntas do Livro dos Espíritos. Mas antes de a gente ir diretamente para as perguntas,
A Giovana chegando aí. Oi, Giovana. Oi, Giovana, eu não vi seu nome, por isso que eu não falei. Ai, meu Deus, se eu tivesse visto, filha, você acha que eu não ia falar? Que a Giovana tá lá em Uberlândia, gente. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, eu vou fazer algumas considerações. Ei, Giovana. Algumas considerações iniciais. O Livro dos Espíritos, a primeira edição que Kardec tornou realidade, ela aconteceu em 1857 e tinha 521 perguntas. E em 1860 ele fez a segunda edição, já com essas 1019 perguntas que existem no Livro dos Espíritos. Para quem nunca manuseou o Livro dos Espíritos, ele é feito de perguntas e respostas, absolutamente didático, porque Kardec era professor. Kardec sabia, tendo sido inclusive aluno de Pestalozzi, ele sabia como gravar a atenção, como investigar um assunto. Então Kardec é um espírito extremo, como eu falei na outra reunião, né, da semana passada, é um espírito extremamente preparado para aquela missão, para aquela função, para a qual, aquele propósito para o qual ele desencarnou, né, que era organizar a doutrina espírita. E eu achei muito interessante, Mariana, dá aquele texto para mim, Mariana, nossa parte técnica, aquele texto que eu te mandei no celular. Não, não aqui. Me dá o seu celular que fica mais fácil para eu ler. Tá aqui, ó. Ai, eu achei muito interessante que ele faz um aviso na Revista Espírita de 1860. E eu achei uma coincidência que foi em março de 1860 que ele faz um aviso sobre a segunda edição do Livro dos Espíritos, já com as 1019 perguntas. E ele... 1018. Eu acho que são 1019, né? O meu tá aqui. Surgiu aqui um senão, gente. O Neto fala que são 1018 perguntas. O meu são 1019, ó. Então, no da FEB são 1018. Talvez tenha havido alguma divisão, algum desdobramento. Mas aqui no meu, que é da M, são 1019 perguntas. Então, aí ele fala que a reimpressão deve ser considerada como uma obra nova. Aí ele fala assim, posto não tem os princípios sofrido qualquer alteração, salvo muito poucas exceções, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Então ele foi complementando. A inteligência de Kardec é absolutamente inquestionável, né? E ele foi... Como ele não fez nada sozinho, isso ficou claro na minha fala da semana passada, ele foi sendo inspirado pelos espíritos de altíssima envergadura moral que compõem a equipe do Espírito da Verdade, conduzida por Jesus, para que ele trouxesse as informações e o conhecimento para nós, né, até hoje. No início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele faz uma descrição sobre o Espiritismo. Eu iniciei até uma reflexão disso no Evangelho de sábado passado. Ele faz uma descrição de como a doutrina espírita, o Espiritismo, ele permaneceu, apesar dos ataques, apesar da rejeição da imprensa, apesar de tudo quanto foi obstáculo que puseram, ele permaneceu. E ele reforça várias vezes que não é obra de um homem. E lá no início do Evangelho, ele fala que foram mais de mil psicografias vindas do mundo inteiro para que ele reunisse esse conhecimento, esse conteúdo da doutrina espírita. Foi muito trabalhoso, né, gente? Só um espírito muito especial, muito preparado mesmo para dar conta disso. Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em eles chamam 4 livros, né? É um livro dividido em 4 livros.
No livro primeiro estão as causas primárias. E esse livro primeiro é composto de 4 capítulos. Eu vou ler aqui porque eu não sei isso de cor, viu, gente? Só estou falando porque é pedagógico. A gente tem que falar essas coisas. Vou até abrir um parênteses aqui para falar assim, tem coisa que a gente até sabe, mas para o que nos interessa mesmo é a informação que cause uma alteração na intimidade do ser espiritual que sou. E não é todo esse cabedal de conhecimento que a gente fica repetindo e não nos transforma, né? Então, veio o livro segundo, fechei o parênteses. Veio o livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, com 11 capítulos. O livro terceiro, Leis Morais, com 12 capítulos. Livro quarto, Esperanças e Consolações, com 2 capítulos. Que aí encerra o livro dos Espíritos. Mariana, faz um favor pra mim. Vai lá embaixo, pega água pra mim, por favor. Claro. Um copo de água. Pode passar aqui na frente, não tem problema não. Não vejo. Pode passar, não tem problema. Então, no capítulo 1, né, que é do livro primeiro, capítulo 1 do livro primeiro, porque vão ter vários capítulos 1, né? O capítulo 1 do livro primeiro, Kardec aborda Deus. Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Então, a primeira pergunta que Kardec faz à equipe do Espírito da Verdade é: que é Deus? Então, já começa com uma abordagem extremamente inteligente. Então, ele não fala assim, quem é Deus? Como é Deus? Ele fala assim, que é Deus? E eu sempre repito, toda vez que eu vou estudar o Livro dos Espíritos, né, sozinha ou acompanhada, eu falo que essa pergunta, quando a gente entende pelo menos um pouco o significado dela, porque não conseguimos entender muito, imagine o que é um espírito, que sou, que é o ser inteligente da criação. Você que está me assistindo, todos somos seres inteligentes da criação. Tentar compreender, tentar traduzir, tentar explicar o que é a inteligência suprema do universo. Qual é o alcance que nós temos enquanto espíritos limitados que somos para entender de forma plena a inteligência suprema do universo. Muito difícil, né, gente? Mas é essa a resposta que o Espírito da Verdade dá à pergunta de Kardec. Quando Kardec fala, que é Deus? Pergunta. Eles respondem, Deus é inteligência suprema, em algumas traduções está do universo. Na minha tradução aqui está só inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, para entender, se a gente entender um pouquinho dentro das nossas possibilidades, essa primeira pergunta, essa primeira resposta a essa primeira pergunta fará um sentido íntimo em nós de tal forma que nos sustentará nos momentos de grande dificuldade. O que eu estou querendo dizer? Se acontece algo como está acontecendo agora na humanidade, sobressaltada de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, o nosso amado Brasil sacudido por tantas dificuldades, se eu tenho internalizado um pouco da compreensão dessa resposta, isso começa a trazer alívio íntimo para mim. Então, diante de tanto sofrimento, eu paro e penso, existe a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que tem leis, conduz leis absolutamente, rigorosamente justas. Aí eu penso, então, tem que ter esse efeito aqui, que é um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente, que é Deus, e isso deve trazer um conforto para mim, que é algo acima de mim, supremo, que conduz as coisas e que muito do que está acontecendo, e eu julgo da minha forma, dentro da minha limitada visão, é uma limitada visão. Eu julgo dentro de um filtro que sou eu, mas que não... Obrigada, filha.
mas que não é a inteligência suprema do universo. Eu não sou. Mas existe uma inteligência que a tudo conduz. Aí eu falo assim, mas tal coisa é injusto. É muito injusta tal coisa. Tal pessoa, aquele homem lá é muito injusto. Aquilo lá é muito ruim, né? A minha visão é estática. É o que eu vejo, é o que eu percebo. Mas existe uma visão maior da inteligência suprema do universo. E que tudo, gente, absolutamente tudo, obedece às leis de Deus. E aí vem algumas colocações, né? Uma vez eu assisti uma palestra do Alberto Almeida, até recente a palestra. Vou beber um pouquinho de água. E ele conta a história verídica, uma vivência que ele teve, de um garotinho, na época que morreram as mamonas assassinas. E ele chegou muito aborrecido no centro espírita, o garoto, e o Alberto Almeida perguntou o que foi. Perguntou para a mãe dele. A mãe dele falou, morreu os mamonas assassinos, mas eu falei para ele, foi Deus que quis. E o garotinho, muito inteligente, virou pro Alberto Almeida e falou assim, por que Deus quis levar os Mamonas e não quis levar Roberto Carlos? Eu não gosto de Roberto Carlos, eu gosto de Mamonas. Muito inteligente esse menino, porque olha o uso que a gente faz de Deus. Então, digamos que uma pessoa está muito doente e você fala assim, Deus vai te ajudar, e ela desencarna, então é porque Deus não ajudou? Entendem onde eu quero chegar? Olha a compreensão que a gente tem de Deus equivocada. Aí foi Deus que quis, aí foi Deus que mandou. Uma outra situação, essa eu vivenciei. Uma pessoa falando assim, sabe por que determinado país sofre? Porque eles não são cristãos, então Deus castiga. Interessante essa abordagem, né? E eu falei para a pessoa, porque eu tenho muita intimidade com essa pessoa, eu falei, nossa, como seu Deus é vingativo. Falei, o meu não é, não. Aí você fala assim, mas Sônia, então como é? Não foi Deus que quis mesmo? Mas como é esse que quis? Como é esse Deus que quis? Que a gente tem que compreender, pelo menos dentro da minha condição de compreensão, que a gente compreende dentro da doutrina espírita. Como é isso? Através de leis nas quais estamos todos mergulhados. É assim que Deus se faz presente, onipresente. Daqui a pouco nós vamos estudar, né? Daqui uns dias nós vamos estudar os atributos da divindade. Ele é onipresente, então ele está o tempo inteiro observando-nos. Como? Porque nós estamos mergulhados nessas leis. Nós não fugimos das leis. E é interessante, também vou buscar agora a figura do querido Alberto Almeida. Depois coloquem aí na internet, Alberto Almeida. Ele é do Jardim das Oliveiras, lá de Belém do Pará. Um palestrante espírita que eu prezo demais. Aconselho a assistirem às palestras do Alberto Almeida. E o Alberto Almeida citou um exemplo nessa palestra que ele estava falando sobre Deus, que ele diz assim, olha, para a gente ter um entendimento, volto aqui a dizer, é um entendimento possível para um ser inteligente da criação, mas não alcançamos totalmente a inteligência suprema que é Deus, né? Nós somos seres inteligentes. Então ele fala assim, que nós, imagine um oceano, o oceano é Deus, nós estamos tudo mergulhado dentro. Mas não é que Deus é uma pessoa, é a inteligência suprema do universo, na qual estamos todos mergulhados. Ou seja, é impossível fugir de Deus. Ah, mas tem gente que não acredita. Não faz a menor diferença. Faz diferença para a pessoa que não acredita, né? Mas não faz a menor diferença para Deus. Você acreditar ou não, porque Ele é. Deus é. Então, você não vai fugir das leis. Você não vai fugir de tudo aquilo que você pensa, que você faz, que você sente, não fugirá. E isso, gente, se você olhar do ponto de vista
da justiça divina, faz o maior sentido. Porque às vezes, nós espíritos menos felizes, menos evoluídos, escapamos das leis humanas quando realizamos coisas que não deveríamos, mas não escaparemos das leis divinas. Por quê? Porque, olhando em sentido contrário, a lei divina está em nós através da consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, em nós existe um código divino que filtra tudo o que nós pensamos, sentimos e fazemos. Tudo. Mas, aí você pode pensar assim, então por que existe criminoso tão terrível? Porque ali, esse código divino está absolutamente empanado, absolutamente abafado. Então não há qualquer expansão consciencial nesse indivíduo. Mas um dia vai se expandir. Ele vai despertar, essa consciência vai se expandir. No nosso caso, ela já está um pouquinho mais, porque a gente não sai por aí assassinando, judiando das pessoas, a gente se ressente quando isso acontece, a gente sente o impacto, mesmo que não seja com a gente, de situações dolorosas que acontecem com o nosso próximo, ou seja, a nossa expansão consciencial já é um pouquinho melhor, né? Então a gente vai ampliando essa expansão. Existem vários níveis de consciência para o espírito. Então, voltando para a questão de Deus, senão eu vou ir para frente. Você quer falar? Certeza? Fala uma coisa. Nada? Depois eu falo, pai. Tá bom. Voltando para a questão de Deus, então, através dessas leis que nós também vamos estudar, essas 10 leis que estão no Livro dos Espíritos, acho que é lá no livro 4, não, no livro 3, as leis morais, no livro 3º, que tem 12 capítulos, 10 são as leis divinas. Então, através dessas leis, nós vamos compreendendo melhor a finalidade útil de estarmos aqui. E nós vamos registrando tudo, absolutamente tudo em nossa consciência. E isso vai nos dando é um filtro mesmo, mas vai nos dando condições, conforme ela vai se expandindo, a consciência vai nos dando condições de compreender melhor essas leis e da gente avaliar o que é que a gente deve continuar fazendo, o que é que a gente não deve continuar fazendo. Parece que tem uma pergunta. Tem. A Juliana está perguntando, está dizendo assim, boa noite. Deus nos dá o livre-arbítrio. E as leis de Deus seriam as consequências do que fazemos com esse livre-arbítrio? Ela é o filtro, viu, Juliana? Que traz consequências. Né? Então, o Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, ele fala que livre-arbítrio, e tem um trecho também no Livro dos Espíritos que é só sobre livre-arbítrio, na Lei de Liberdade, quando a gente for estudar a Lei de Liberdade, o Leon Denis fala que o livre-arbítrio se amplia conforme a evolução espiritual da gente, evolução moral e espiritual. Então, você faz o uso do livre-arbítrio, dessa liberdade que é limitada, graças a Deus, senão a gente, né? Imagina as coisas que a gente ia fazer, né? Se a gente tivesse liberdade de fazer tudo, absolutamente tudo que a gente quisesse. Então, a gente faz uso dessa liberdade, que é limitada de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. E isso se registra em nós através da consciência, e essa consciência traz todos os filtros de todas as leis, e tudo que a gente faz durante o uso do nosso livre-arbítrio passa por essas leis, passa por esse filtro da consciência. E vem a consequência. Às vezes é a culpa, que é uma coisa terrível para o espírito. Às vezes é a alegria, porque a gente não faz só coisa errada, a gente faz muita coisa legal também, né? Aqui agora, nesse momento, nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Para quê? Para entrar em sintonia com o Evangelho de Jesus, para entrar em sintonia com a doutrina espírita, explicando as questões do espírito, do ser imortal que sou.
Então, eu estou fazendo um bom uso do meu livre-arbítrio. Então, esse filtro, Juliana, é que vai apontando, fica registrado na consciência. Ou pode trazer consciência de culpa, ou pode trazer expansão, libertação consciencial. Que é quando a gente faz, a gente alinha, a gente... É alinhar mesmo o nosso uso do livre-arbítrio às leis divinas. É muito triste para o espírito quando o espírito fica parado na culpa por mau uso do livre-arbítrio. Isso amordaça o espírito, é como se fosse uma camisa de força para o espírito. Porque a culpa, quando ela toma o caminho do arrependimento, gerando uma necessidade de reparação íntima para o espírito, e falando, eu preciso reparar isso, eu não fiz certo. É um bem. Agora, a culpa, quando gera a paralisação do desejo de progresso do espírito, isso é um mal. Porque quando a gente sente a culpa exacerbada, muito avantajada, abre portas para as interferências espirituais, nos convencendo de que a gente realmente não vale a pena. E para Jesus, para Deus, para a inteligência suprema, nós valemos a pena sempre. Até mesmo aquele criminoso que eu acabei de citar, ele é um filho de Deus, que é amado tanto quanto nós somos, e cujas leis vão proporcionar a ele a evolução necessária para todos nós, para ele e para nós também. Posso falar? Claro. As leis de Deus, elas são eternas e imutáveis. Toda a criação divina está submetida a essas leis de Deus. Sendo a lei de Deus a lei de amor, tudo aquilo que a gente fizer alinhado o nosso pensamento, as nossas ações, às leis de Deus, ou seja, ao amor, ao bem, à caridade, ao perdão, à indulgência, em todas essas qualidades, a gente está próximo das leis de Deus. E quando nós nos aproximamos às leis de Deus e vivenciamos as leis de Deus, nós estamos fazendo o quê? Bom uso do nosso livre-arbítrio. É o bom uso, que é o nosso livre-arbítrio alinhado às leis divinas. Todas as vezes que a gente age alinhado às leis divinas, seja pelo pensamento, que o pensamento é criador, ou pela ação, todas as vezes que nós agimos, nós nos aproximamos de Deus e somos mais felizes. Todas as vezes que nos distanciamos, somos mais infelizes. Então, esse é o uso que a gente faz. A lei de Deus é sempre a mesma. Elas são imutáveis, é a lei de amor. Tudo que nos aproxima de Deus nos traz felicidade das suas leis. E tudo que nos afasta dele vai trazer para nós uma reparação, vai trazer uma dificuldade, vai trazer uma dor. Bom, tem uma outra frase, né, que as pessoas falam assim, a gente vai ouvindo, né? O pessoal fala assim, Deus vai castigar, né? Se você compreender Deus como a doutrina espírita traz, você vai entender que, na verdade, esse castigo é quando a consciência começa a despertar e aponta para você mesmo. A consciência não é o código divino, a centelha divina, não é, em nós? Então, esse código divino aponta e fala, aí você fala assim, puxa vida, errei. Isso agora, nessa encarnação, e também quando a gente desencarna e se dá conta de que fez, né, mau uso dos talentos, que não aproveitou, que não tomou as decisões adequadas, que às vezes a gente demora a acordar, né? Acorda só depois que desencarna. Então, meu Deus, eu errei, e aí vem uma dor moral diante do reino, diante do erro, né, lá no outro reino lá, a gente começa a despertar e sente um castigo íntimo por não ter feito aquilo que deveria ter feito. Lógico, gente, quando a gente sabe que deveria ter feito e não fez, né? Porque existem as questões de... como é que se fala sempre? Quando a pessoa erra sem saber, quando ela erra sabendo... atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes. Então, quanto mais o espírito sabe
e ele erra propositalmente, é agravante. Se ele não sabe, se ele não tem aquele conhecimento, é atenuante, né? Então faz sem ter a noção da gravidade daquilo que está fazendo. Pode falar. A Gabriela, a Gabriela Moura. Ah, Gabi. Isso, ela está dizendo assim: precisamos todos praticar o entrego, confio, aceito e agradeço. A Bruna Beijo, está dizendo assim: quem dera as pessoas pensassem antes de agir, meu Deus. Pois é tudo que a gente precisa, né Bruna? Quem dera a gente pensasse antes de agir, Bruna. Mas você sabe, Bruna, que quanto mais evangelizado a gente for, quanto mais adentrarmos os ensinamentos e vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, mais nós vamos pensar. Porque o espírito evangelizado, ele age, ele não reage. A reação que temos diante das situações, elas estão mais lá no nosso instinto do que na nossa evolução atualmente. Porque à medida que formos nos evangelizando, nós vamos agindo. E agindo é pensar, né, e ter a ação de acordo com as leis divinas. Até diz assim, a compreensão de que Deus nos fortalece em nossa caminhada é entender as dores e dificuldades que se nos apresentam. E a Aline Dias, de Brasília? Ah, Nininha! É de Brasília? É, também de Brasília. Beijo, Nininha! Que ótimo! Ai, Nininha, que saudade! Aí, já fiquei emocionada. Eu acho muito interessante, né? Porque a Nininha está em Brasília, a Gabi está em Campo Grande, a Bruna está aqui, a Tânia também. Então, assim, tem gente aí, né? Está em Santa Maria. Thaís está em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Então tem Giovana em Uberlândia, viu, Giovana? Falei de você. Então, assim, nossa, o povo tá tudo aqui junto, né? Tá lá, mas tá aqui. Que fique muito clara essa questão de Deus, porque a gente... Há momentos em que a gente olha e fala assim, meu Deus, cadê Deus? Né? Porque não tá vendo isso acontecendo, né? Está. Ali as leis estão se cumprindo. Mas isso não quer dizer que diante do sofrimento, já que as leis estão se cumprindo naquele sofrimento, que a gente tem que deixar a pessoa sofrer. Se a gente pode colaborar para diminuir aquele sofrimento, essa é a nossa parte, essa é a nossa função. Isso também faz parte da lei. Se a gente tem condições de amparar aquele espírito que está em sofrimento, encarnado ou desencarnado, isso faz parte da lei, essa obrigação nossa. É da lei divina também. Colocar ao lado do sofrimento o consolo. Às vezes você é o recurso de consolo. Então, que a gente compreenda sempre. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, que é da Dona Ivone Pereira. É uma médium espetacular da doutrina espírita, às vezes pouco falado, porque o Chico é mais conhecido, o Divaldo mais conhecido, mas Dona Ivone é uma coisa espetacular. Chico dizia que ela era melhor que ele, para vocês terem ideia. E a psicografia é dela, mas o texto é do Camilo. E ali, em Memórias de um Suicida, fica muito claro como são os castigos divinos, que não tem esse nome para a doutrina espírita. Eu estou falando assim para que a gente faça essa relação entre o que comumente se chama castigo divino e o que na realidade é o cumprimento de uma lei divina, diante de um registro de infração a essa lei. Então nós infringimos a lei no passado, ou passado reencarnatório, né? Ou no passado recente, nessa mesma encarnação. E aí a resposta da lei, a lei traz o confronto com aquilo que nós fizemos. E isso vem por vetor atrativo, porque aqui na minha consciência está inoculado um conteúdo vibratório de erro que eu cometi, sabendo que estava cometendo. Iludida porque o dinheiro falou mais alto, porque o sexo falou mais alto, porque aquela atração que eu tinha daquela forma falou mais alto e eu não quis saber, porque o meu medo falou mais alto. Então, esse conteúdo da escolha que eu fiz está aqui dentro. Isso vibra de mim, atraindo para mim o que a gente chama de dificuldade, de pessoas difíceis, de situações difíceis,
né, de contrariedades, é por vetor atrativo. Não é Deus que mandou, Deus algo fora de nós, né? Como isso ficou muito registrado em nós milenarmente. A gente vem por milênios sendo educado assim, ó, Deus castiga. Deus, eu vou rogar uma praga e Deus vai te castigar. Eu vou fazer, e Deus tirou, e Deus fez, e Deus aconteceu, sem compreendermos que, na verdade, tudo é da lei divina. É causa e efeito. E essa questão da causa e efeito na doutrina espírita é essencial. Foi assim que ela começou. Que tinha um efeito inteligente, cada que só pode ter uma causa inteligente. Então, causa e efeito. Né? Quer falar mais alguma coisa? Não. Então, deixa eu falar. É o seguinte, ainda com relação ao uso livre-arbítrio. Como diz o nome, livre-arbítrio. A gente escolhe, nos é permitido escolher até determinado ponto, determinadas situações. Então, ou a gente age contrário às leis, ou a gente age de acordo com as leis. Todas as vezes que nós agimos contrário às leis, Deus não nos castiga. Deus não nos condena. Deus não deseja que a gente fique eternamente condenado por aquele equívoco que cometeu. Então o que acontece? Ele nos dá novas oportunidades. Oportunidades de acertarmos a nossa consciência, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, com suas leis. E muitas vezes isso vem em forma de dor. Para a gente aprender a não fazer mais aquilo, não fazer mau uso daquilo que um dia fez. Ou aprender a agir de acordo com as leis divinas quando agimos contrariamente a isso. Então não existe inferno. Inferno é o nosso estado de consciência. E também céu e inferno são estados de consciência. Quando a gente age sempre de acordo com as leis divinas, ou quanto mais a gente agir, mais a gente vai estar no céu. E quanto mais a gente agir contrário às leis divinas, mais a gente vai estar no inferno, consciencialmente falando. Perfeito. Isso é tão importante, né? Assim como a gente, a doutrina espírita desfaz a ideia do Deus malvado, punitivo e humano, humanizado mesmo, também desfaz essa ideia de demônio, né? Não existe o diabo, gente, com essa personificação que milenarmente foi trazida para nós. Existem espíritos infelizes que muitas vezes se plasmam com essa imagem trazida para assustar, para colocar medo mesmo, mas existir não existe, né? Esse ser com essa função, né? E com esse poder, o que é pior, com esse poder muito maior, às vezes se coloca o poder dele muito maior do que de Jesus, né? Deus é bom o tempo todo, isso mesmo, Dila. É bom por quê? Porque são as leis se cumprindo, gente. E a gente precisa entender isso. Porque senão, com as situações que vêm acontecendo pelo mundo e pelo nosso Brasil, a gente fica doido, né? Eu estava conversando isso com o Neto hoje. Falei, olha, a gente tem que entender, aceitar que a nossa visão é diminuída. Porque dentro daquilo que sabemos, se a gente analisar e achar que está tudo perdido, é porque a gente não acredita em Deus. A Gabi falou aí, né, essa frase, né? De confiar, de aceitar. E isso é um exercício, Gabi. A gente compreender que as leis divinas estão o tempo inteiro se cumprindo. E nós estamos o tempo inteiro construindo o nosso futuro, a aplicação dessas leis divinas em nós no futuro e nos dando, nos confrontando com a aplicação dessa lei hoje em nós, conosco. Por isso, meus amigos, chegou o problema, chegou a pessoa difícil, chegou a contrariedade, observem, procurem. Esses dias eu estava conversando com o Arthur Valadares, ele estava falando, Arthur,
é impressão minha, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se dá conta da finalidade útil daquela pessoa na nossa vida, daquela pessoa difícil, daquela situação, daquela contrariedade. Ele falou, é isso mesmo, Sônia, é como se fosse um quebra-cabeça, aquela peça chega e encaixa perfeitamente naquele lugar, porque a gente sabe que o que é que a gente está sendo pedido da gente para a gente desenvolver. Às vezes é a tolerância, às vezes é a paciência, às vezes é o desapego, tudo o cumprimento das leis divinas. Porque, como o Neto muito bem colocou, eu vou falar em outras palavras, Deus não quer a destruição do mal, quer a transformação dele. Então é a nossa transformação. Então quando chega, acreditem, quando chegam essas situações de pessoas, essas contrariedades, isso aí é um propósito para a nossa transformação. O que é que você precisa desenvolver? Aí a gente fala assim, eu sinto raiva. Ué, então é porque você precisa desenvolver o contraste da raiva. Precisa pacificar esse coraçãozinho, né? Que é o meu caso. Então, mas não tenho paciência. Precisa construir paciência. E construção da paciência é construção de amor. Então por aí vai, né, gente? Cada um observando o que essa situação difícil está pedindo para você desenvolver, para você ampliar. Pode falar. A Sandra Amoroso diz assim, o tempo todo Deus é bom. A Tatiana Bassi faz uma pergunta. Somos nós que escolhemos nossas provas com o objetivo de progredir? Quando o Espírito, Tatiana Bassi, querida, um beijo. Quando o Espírito tem uma lucidez o bastante, ainda no plano espiritual, para escolher, sim, Tati, escolhe sim, porque aí a consciência já se expandiu, aí ele faz com o auxílio de amigos espirituais de altíssima envergadura moral, ele faz um planejamento reencarnatório, cujos registros dentro daquele planejamento estão baseados na matriz energética que esse espírito precisa transformar naquele planejamento reencarnatório. Então faz assim, agora, há espíritos que estão tão distanciados consciencialmente das leis que não têm discernimento para escolher. E aí são providenciadas as reencarnações chamadas reencarnações compulsórias. Sempre com o amor divino na aplicação das leis, mas ele não tem condições de escolher. Nós temos. Dando assim um exemplo bem simples. Sabe quando a gente faz alguma coisa e depois a gente cai em si e fala, puxa vida, eu não agi bem. E aquilo causa na gente um mal-estar, causa uma vontade de reparar aquilo, de consertar aquilo. Assim age o espírito. Quando ele se dá conta que ele não agiu bem, então ele roga aos amigos espirituais, no nosso planejamento reencarnatório, uma oportunidade para poder reparar isso. Então é aí que vem, aí é que a gente escolhe as provas com o objetivo de progredir. Quando a gente já tem consciência de que não agiu bem e que doravante que agindo bem. Então aí são as oportunidades, são as provas que a gente tem. O Gilberto Lima está assistindo. Ah, Giba! Um abraço pro Giba. Abraço, Giba. Tati, eu não sei se você vai encontrar aquela lista de livros que você me pediu, que eu te passei. Tem o Missionários da Luz, do André Luiz. E lá ele trata muito bem isso na Reencarnação de Segismundo. Eu não sei se você vai achar em braille esse livro, tomara que ache, porque ele é excelente. Aliás, toda essa coleção da vida no mundo espiritual, né, do André Luiz, da psicografia do Chico, são excelentes para esclarecer essas coisas. A gente vai compondo, né? Porque eu preciso deixar muito claro isso aqui, a gente já vai caminhando para o final, porque o Neto vai ler uma mensagem de Eurípides. É muito importante a gente deixar claro que não existe, fora das leis divinas, com exceção das leis divinas, não existe uma regra para todo mundo, entendeu? O que eu quero dizer? As leis divinas são as mesmas para todos nós, sem exceção, sem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho. Mas a forma que ela se aplica varia ao infinito. Você achou todos, mas que coisa boa, Tati. A Tati achou toda a obra em braille, que bom. Então, a variação da
forma com que as leis divinas serão aplicadas vão variar ao infinito, porque atenderão à necessidade específica daquele espírito. Então, fala assim, nessa encarnação usou da inteligência para prejudicar uma pessoa, então vai vir alterada, né? Desorganizada a malha perispiritual na área do cérebro, então vai vir sem o cérebro não necessariamente. Às vezes vai utilizar da inteligência para colaborar no soerguimento, no erguimento das pessoas. Então, por exemplo, um que usou a fala de maneira completamente destrambelhada na outra encarnação. Como diz o Alberto Almeida, com as encrencas, fazendo muitas encrencas na outra encarnação. Aí vai necessariamente vir mudo nessa encarnação? Não, às vezes vem para falar do Evangelho, para ajudar o outro. Então, varia ao infinito. De que depende isso? De cada individualidade. Porque a lei é de amor, é de justiça, amor e caridade. A lei não é de punição, detonação e destruição da pessoa, do espírito. É de justiça, amor e caridade. A Dila comenta assim: e com certeza escolhemos as provas mais brandas. O que acontece, Dila? Quando estamos no plano espiritual, o espírito tem uma visão muito mais ampla do que quando está encarnado. Porque encarnado nós temos os apelos da matéria e essa matéria nos envolve de tal maneira que a gente tem como se fosse os nossos olhos ficam um pouco obnubilados. A gente não tem uma visão tão clara da realidade. Então, quando estamos no plano espiritual e temos essa consciência que precisamos reparar, durante o nosso planejamento reencarnatório, nós nos reunimos com todos aqueles que vão fazer parte da nossa família, do nosso grupo de convivência, e os amigos espirituais vão avaliar. E a gente, ciente das nossas que precisamos reparar, a gente pede essas provas. Mas acontece o quê? Eles, sabendo das nossas dificuldades, eles não permitem provas que a gente não dá conta de superar. Portanto, todos nós reencarnamos para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas provas. Tanto que Deus não coloca dos nossos ombros uma cruz maior que a gente pode carregar. É isso que está dizendo. Os amigos espirituais não permitem que a gente tenha uma prova que a gente vai sair derrotado dela. E sempre vencedor. Essa questão, né, de falar Deus fala assim, Deus é bom o tempo todo, né? Eu sei que a compreensão de vocês é dentro da doutrina espírita, mas tem muita gente que acha que Deus só é bom quando traz para ela aquilo que ela quer. Sendo que muitas vezes a manifestação da lei divina, a aplicação da lei divina é evitar que a gente tenha coisas que a gente quer muito, porque senão a gente vai cair de novo. E às vezes o que a gente quer? Muito dinheiro, muita beleza, que mais? Muito poder, né? Muito isso que a gente quer determinadas coisas. E a aplicação das leis divinas é evitar que isso chegue até nós para que a gente não caia novamente. Vamos. Agora o Neto vai. Vai ser um encerramento, acho que pode ser como Pode, né? pode ser como Que horas são agora? Vamos ver os comentários São aí. 20 horas e 46 minutos. Isso. Quer falar alguma coisa, minha Só técnica? queria passar mesmo. Mas Passa aqui na frente, não tem problema não. sério. Fica em casa, sério. O que mais? Daqui a pouco, no encerramento, eu vou ler para vocês o poema Deus, que é de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um espírito crístico que reencarnou em Sacramento e um espírito alinhado às leis divinas, trabalhador de Jesus. E ele trouxe para nós esse poema belíssimo que vai nos ajudar a criar a nossa visão a respeito de Deus, né? Falando em Eurípides, na história de Barçanufo, nós temos um vínculo muito forte com o sacramento, eu e o Neto, espiritual, afetivo, é um vínculo muito forte mesmo.
E eles estão passando por a escola Eurípides Barçanufo está passando por uma dificuldade muito grande, por causa da pandemia. Então eles estão num momento desafiador para poder manter os colaboradores e manter o trabalho que não é só de educação, mas também é assistencial. E depois eu vou deixar um link de como vocês podem ajudar se vocês puderem. Alguém pode falar assim, Sônia, eu só posso dar R$5. Deposita R$5 lá, por favor. Ah, Sônia, eu não tenho dinheiro, também estou passando dificuldade, então compartilha, por favor. Depois eu vou deixar o link lá. Ah, Sônia, eu não gostaria de compartilhar. Reze, faça uma prece por eles, por favor. Então eu estou pedindo a ajuda para que a gente sustente esse trabalho, porque toda essa abordagem que a gente faz aqui do Espiritismo, que tantas vezes o pessoal fala, nossa, mas vocês falam de um jeito diferente do Espiritismo, né? É porque a gente tem esse vínculo com o sacramento. Então, a forma da gente traduzir a compreensão da doutrina espírita tem muito a ver com o pensamento da metodologia da evangelização de espíritos trazida por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é aplicar a doutrina espírita no dia a dia em nós. Não simplesmente saber e saber e saber, mas tornar a doutrina espírita uma realidade no nosso dia a dia, nas pequeninas possibilidades da gente. Não é nem nas grandonas, não. Da gente fazendo um pouquinho que seja por dia. Então, cada vez que a gente enfrenta as nossas más inclinações, é assim que se reconhece o verdadeiro espírita, né? A gente está fazendo essa aplicação. Porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, eu acho que aplicar a doutrina espírita só se for igual o Chico Xavier. Não, Chico Xavier passou por onde nós estamos passando agora. Vou repetir sempre isso, para consolar a gente, para nos impulsionar a fazer. Então, o que vocês puderem ajudar a Sacramento, eu agradeço. Tem lá também a possibilidade de você comprar os livros, comprar caneca, camiseta, boné. Eu vou pôr depois, acabando aqui eu já vou colocar. Aí vocês, por favor, o que vocês puderem ajudar, a gente agradece. Eles iam fazer uma live agora, dia 14, iam fazer um almoço, mas lá em Minas está agora, a região lá está na fase roxa, né, que é tudo trancado, todo mundo fechado, é quase um lockdown, e eles precisaram cancelar tanto a live quanto o almoço. E eles estão precisando de ajuda, porque a live e o almoço iam ser para ajudá-los, e eles não vão poder fazer. Então, eu faço esse apelo para vocês, o que vocês puderem. Só tem R$2 para ajudar. Ajude, por favor, com R$2. E também nós vamos postar um filme que ajuda a vocês a conhecer o trabalho que é realizado lá em Sacramento com 300 crianças, sendo a maior parte delas crianças carentes. Né? A Juliana diz assim, antes de a gente fazer a leitura do poema, a Juliana diz assim, ouvir vocês alegra o meu espírito, obrigado. A gente que agradece a parceria, a gente que agradece as orações de vocês, que aqui, na verdade, o nosso estudo, o que é? É uma conversa fraterna, uma conversa amiga, onde todos podem se posicionar com tranquilidade, com simplicidade, que o nosso objetivo é o quê? Atender às nossas necessidades mais íntimas, que são as necessidades do espírito. Então a gente, principalmente eu não estou aqui para falar bonito, porque eu não sei falar bonito, mas naquilo que a gente puder colaborar, né? Aquilo que a gente puder colaborar para esclarecer, para poder ampliar a nossa visão, a nossa compreensão, estamos aqui para isso. E vocês estão aí também para nos ajudar. Né? É uma parceria que a gente estabelece. É tão bom, gente, mas é tão bom. Olha, se soubesse que era tão bom, tinha feito antes. Não tinha esperado 4 anos para fazer. Então, nós vamos fazer a leitura do poema de Eurípides Barçanufo, já convidando vocês para o próximo sábado, às 18 horas, para o nosso Evangelho. Né? Se tiver mais alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, aí no Evangelho a gente fala sobre isso, tá bom? O pessoal do Instagram, se cortar aí no meio, aí o pessoal no Facebook vê, gente, tá? Um beijo, viu? E outra coisa, podem perguntar à vontade. À vontade. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Poema Deus, de Eurípides Barçanufo. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana e, como todo efeito inteligente
tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argênteo da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade de Deus. Gente, assim a gente encerra. Um beijo. Sandra, saudade também. Madá, um beijo. Eu queria mandar um beijo também, se ainda der tempo, aqui para Deise, a Claudineia Pavanelli, que estava assistindo aí, a Sandra Jorge, querida, o Dru, Churata, Dalfa, Evangelista, Maria Aparecida, Deise Almeida, e é isso. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci de alguém, sinta-se beijado e abraçado, tá bom? Um beijo, uma boa noite. Até sábado, se Deus quiser. Fique com Deus.